Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica. Deixe sua curtida, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Vamos estar falando hoje sobre a grande perda do sentido do pecado. Hoje a humanidade se esquece que tem uma alma para se salvar. E aí vamos falar hoje sobre essa falsa paz que tem se instalado no coração de muitos. Como uma pessoa pode querer paz com aquilo que tem causado, que tem te elevado para a condenação eterna, aquilo que faz guerra contra a verdade do Evangelho. E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. É muito necessário, meu irmão. Venerar Fulton Sheen, ele vai dizer que a grande tragédia do tempo moderno é que o homem esqueceu que tem uma alma para salvar. E é necessário que a gente medite hoje. A cada tempo que passa, nós notamos cada vez mais o mundo longe de Deus. E à medida que o mundo vai se afastando de Deus, nós vamos vendo aberrações, loucuras, escândalos e uma sociedade cada vez mais estranha, mais pagã. Nós encontramos o sentido para tudo isso que refletimos e para o mundo que a gente vemos lá na palavra de Deus. A palavra do Senhor fala em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3, que nos finais do tempo as pessoas não suportariam a doutrina da sã salvação. Eu não sei quando é que será o final do tempo. Por quê? Porque a própria palavra do Senhor Deus fala lá no seu evangelho que quanto aquele dia e aquela hora, ninguém o sabe, nem sequer os anjos de Deus sabem. Mas Deus fala lá que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, descrito ali no evangelho de São Mateus, no capítulo 25. Então nós percebemos que aquilo que a gente vê na sociedade, no tempo que vivemos, no meio que vivemos, cada vez mais loucuras, aberrações, cada vez o inimigo transbordando, os inimigos da igreja, os inimigos da fé, o ateísmo, o mundanismo das pessoas cada vez maior. E nós notamos isso. E hoje, com base naquilo que fala 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 3, nós notamos que hoje a sociedade não suporta falar em pecado. Não suporta, como profetizou o apóstolo São Paulo, falar em salvação. Ora, se a pregação, se a Sagrada Escritura fala-se do inferno, do purgatório, do pecado, as pessoas fogem, as pessoas não suportam, as pessoas sentem ali como que aquilo ofendesse. E eu lhe trago uma realidade hoje através desse vídeo. Isso é uma falsa paz que se colocou no coração de muita gente. Eu não agravo a todos, mas boa parte das pessoas que você já falou do Evangelho, que eu já falei do Evangelho, que já escutou a palavra de Deus, seja pelo vídeo como esse que eu estou fazendo aqui para você, seja por uma pregação, seja por uma missa, seja por um convite, alguma pessoa, muitas, né, não agravo a todas, mas muitas, inúmeras pessoas de alguma maneira já escutou o convite para viver o Evangelho e buscar a Deus. E elas negam. E hoje te trago através desse vídeo uma grande verdade. Uma reflexão me levou que muitas pessoas, não é que ela não entenda aquilo que está sendo anunciado. Porque a gente fala, não, às vezes a pessoa não entende. Então, não, muitas pessoas, ela entende o Evangelho. Ela entende que aquilo é pecado. Ela entende que a igreja está dizendo que aquilo pode levar ela à condenação eterna. Ela entende que a Sagrada Escritura condena certo tipo de prática, certo tipo de ato. Ela entende. Porém, é mais fácil fingir que eu não entendo, porque se eu disser que eu não entendo, eu não tenho um compromisso com aquilo. Mas nós entendemos pelo comportamento de muitas pessoas, pelo simples ato dela. Observe, quando uma pessoa cobra de você uma vivência, é porque ela sabe o que ela está fazendo. E se ela vir te cobrar um certo tipo de vivência, é porque ela sabe que é aquilo que deveria ser vivido.
Então as pessoas cobram, muitas pessoas mundanas, muitas pessoas pagãs, pagãs quando eu falo porque vive como se Deus não existisse, muitas pessoas do mundo, essas pessoas, muitas delas, não agrava todas, escutou o evangelho, escutou a palavra de Deus, mas aquilo entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. É melhor não viver, porque é melhor fingir que eu não entendi, porque se eu disser que eu entendi, eu vou ter que viver. Mas essas mesmas pessoas que buscam julgar aquele que busca tentar viver, que busca ir para a igreja, buscar uma conversão a cada dia que passa, muitas vezes você percebe uma postura. Eles falam assim: é aquele homem de Deus? É aquela mulher de Deus? Ah, é pecador. Olha para lá, é daquele jeito que se vive? Ah, se eu fosse da igreja eu deveria... Ah, se eu fosse da igreja, se eu fosse, porque você não é. Então você percebe, se ela cobra de outra pessoa uma postura mais madura, mais radical, mais fiel à fé, é porque ela compreende que aquela é a verdade que ela deveria viver e não vive. Então é mais fácil atacar alguém porque eu estou canalizando a atenção do meu erro para o erro daquele que eu deveria estar vivendo, mas é mais fácil acusar alguém. Então veja, é uma falsa paz que se instala no coração. A pessoa instala-se uma paz interior dizendo assim: eu estou bem aqui, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso andar com a Bíblia embaixo do braço, como algumas pessoas falam, eu não preciso. Tem alguma heresia que diz até em nossos tempos: eu não preciso ir para a igreja. Veja, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz que a igreja de Deus vivo é coluna e sustentáculo da verdade. Segundo não, 1 Timóteo 3,15. Hoje, ou seja, coluna e sustentáculo da verdade. É por meio do corpo de Cristo místico e visível na igreja, na terra, que é a mãe igreja, que Deus ele realiza seu sacramento. O sacramento é a porta de salvação. Você não batiza uma criança no meio da rua, nem no alto mar, nem em cima de uma árvore. É dentro da igreja que vem o sacramento do batismo. A crisma se realiza dentro da igreja. A confissão dos pecados, baseada no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 23, dentro da igreja. Então, o corpo místico e visível de Cristo sobre a terra é a igreja. E como a pessoa pode dizer então que eu não preciso da igreja? Então veja, hoje é uma falsa paz que se instala no coração das pessoas, dizendo assim: aquela pessoa ficar falando ali do pecado, todo mundo tem pecado. Meu irmão, você está correto. A palavra do Senhor fala em 1 João, no capítulo 1, no versículo 8, que diz: quem diz não ter pecado é um mentiroso. Ou seja, todos nós temos pecado. Todos nós somos pecadores. Aí você pode comentar: então, Jean, como você pode julgar alguém pecado? Não é julgar. E até porque essa questão de falar assim, não julgueis, você percebe, é como se dissesse assim: deixa-me pecar em paz. Então assim, se aquele assunto que nós tocamos, que está muitas vezes até presente na Sagrada Escritura, num catecismo, no ensinamento da igreja, se aquilo te incomoda, é porque você sabe que aquilo é uma verdade que causa conflito com a mentira, que é uma paz que você está no seu coração. Essa paz, ela consiste em: deixa-me viver em paz. Não julgueis. Esse não julgueis, né, necessariamente é: deixa-me viver minha vida do jeito que eu quero. Mas sabemos, e ela sabe, e a gente sabe, e todos sabemos, que dentro daquilo que Deus pede para cada um de nós se esforçar para viver, aquilo que diz o Evangelho de São Mateus no capítulo 7, versículo 13 e 14, que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, estreito e apertado é o caminho que conduz ao céu. Essa porta estreita e apertada é aquilo que a gente tem que ver a vontade de Deus, não aquilo que eu quero. Então assim, meu corpo, minha regra, faço o que eu quero da minha vida, fulano que se exploda. Ora, meu irmão, a palavra do Senhor fala em 1 João, no capítulo 3, no versículo 15, diz: quem odeia seu irmão é um assassino, e no céu não entra nenhum assassino. Então observe bem a postura daquilo que fala o próprio Jesus no seu evangelho. Não é aquilo que entra que nos torna impuro, mas aquilo que sai. Então, para eu cometer um assassinato, não é no ato que eu cometi o pecado cometi mortalmente quando eu já decidi em meu coração a matar aquela pessoa.
E há muito tipo de morte, há muitas maneiras de se matar uma pessoa. Quando você decide não mais falar com a pessoa, é a língua popular, ou se tornar de mal, você sepultou alguém vivo no seu interior. A pessoa não deixou de existir porque você não tem um acordo com ela, mas você sepultou. É uma maneira de matar. E é um pecado grave. E pode trazer risco tanto físico como espirituais. Eu não vou entrar nem nessa via aqui agora. Aqui no canal já fala sobre o perdão. Então, a falsa paz o pecado não existe. Aí, para não viver aquilo que Deus deseja, que a Sagrada Escritura, que o ensinamento da igreja pede para que a gente viva, é mais fácil fingir que não entenda. E a grande tragédia do nosso tempo é que o homem já não acredita que tem uma alma para salvar. Mas é uma grande infelicidade para aqueles que morrerá em estado de pecado mortal. Escolher não acreditar no inimigo não te livrará dele. Escolher não acreditar na gravidade do pecado não vai te absolver da condenação eterna. Porque a própria palavra de Deus fala lá em Oséias capítulo 4, no versículo 6, que diz que meu povo se perde por falta de conhecimento. O catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 851, diz que Deus quer que todos se salvem pelo conhecimento da verdade. Assim como também conclui a Sagrada Escritura e o Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a Sagrada Escritura fala em Eclesiástico, você que tem a sua Bíblia, no capítulo 1, no versículo 16, fala assim a Sagrada Escritura: o temor do Senhor é o início da sabedoria. O temor a Deus, não medo de Deus, não medo da grandeza de Deus, mas o medo de ofender a Deus. Isso é o temor a Deus. Medo é a pessoa que reconhece quem é Deus, naquilo que Deus permite, é claro, porque nós não temos uma inteligência, capacidade para ter compreensão de quem é Deus, porque Deus é mistério. Porém, quando a gente se coloca como um átomo, aqueles que conhecem a ciência sabem que é a menor partícula de uma molécula, e o Deus é infinitamente maior que nós. Então, esse temor a Deus não é medo de Deus, mas quando eu me reconheço quem eu sou e eu começo a ter uma compreensão de quem é Deus em minha vida, eu tenho medo de ofender esse Deus. Aquilo que repetia frequentemente Santa Gema Galgani: só tenho medo de ofender a meu Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado com o pecado. Converte tua vida enquanto há tempo. Lembra-se, Eclesiástico capítulo 7, no versículo 40, vai dizer assim: em tudo que tu fizer, lembra de teu fim e não pecará. Mesmo que você escolha dizer, eu não entendo, eu não quero saber, é melhor não ler e não buscar muito aprender, porque eu vou aprender e aprendendo eu vou ter um contrato com aquilo. Isso não vai justificar a conta que Deus vai te pedir no dia do julgamento final. A palavra do Senhor fala, a palavra do Senhor não me perdoa, o catecismo da Igreja Católica fala, num parágrafo 1038, que seremos julgados por Deus por aquilo que a gente fez, seremos julgados por Deus por aquilo que a gente não fez, e seremos julgados por Deus por aquilo que a gente teve a oportunidade de fazer, também não fizemos. E nós temos a oportunidade todos os dias de buscar a nossa salvação. Meu irmão e minha irmã, não caia na ilusão de achar que vamos para o céu de qualquer jeito. Morreu, está no céu. Não é bem assim, não. Se alguém te falou isso, inclusive um sacerdote, ele mentiu para te agradar por base do respeito humano. Inclusive São João Bosco, com uma visão mística, ele fala ali daquele livro de São João Bosco, Céu, Inferno e Purgatório. Acredito que muitos sabiam esse livro. São João Bosco viu, é uma visão mística, pequenas linhas amarrando uma pessoa pelos pés, quando a pessoa caía, era arrastada e jogada no abismo. Então o acompanhante de São João Bosco, que era o anjo da guarda, falou: guardião, ele o chamava de guardião, o que é aquilo que eu vi? Então o anjo da guarda leva São João Bosco a acompanhar aquelas linhas que arrastava a pessoa que foi fiscado na perna e arrastado. Quando se aproxima muito próximo, então o anjo da guarda fala: aquela corda, aquela linha
que amarrou a pessoa pelos pés, a jogou no chão e arrastou a condenação eterna se chama o respeito humano. Então, por respeito humano, muitas pessoas têm te negado a verdade. E falar a verdade não é falta de caridade. É preciso que se fale a verdade. Há tipos de verdade que nós não deixamos de falar, mas procuramos uma maneira que se adapte à sua compreensão sem lhe causar muita ofensa. Porém, lhe privar dessa verdade é uma grande falta de caridade. O Papa Bento XVI vai dizer: caridade sem verdade não é amor, é sentimentalismo. E isso é um escrito de um Papa, um grande Papa que passou por nossa igreja. Não é o que Jean acha, é o que a igreja ensina. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1035, diz que aquele que morre em um só pecado grave desce imediatamente ao fogo eterno. Daquilo que descreve também o Evangelho de São Mateus no capítulo 25, no versículo 30, ali haverá choro e ranger de dente. Como anda a tua vida? Como anda a tua busca a Deus? Mesmo aqueles que têm uma vida ainda longe de Deus, converte a tua vida em contratempo. Céus e terra passará, mas a palavra de Deus não passa. Temos vivido em um tempo onde temos notado que o mundo não tem mais nada para te oferecer. É preciso que você pense na salvação da tua alma. É preciso que você pense na eternidade. Santo Afonso Maria de Ligório, santo bispo e doutor da igreja, vai dizer que por causa de prazeres passageiros se sofrerão tormentos eternos. Inclusive o próprio Santo Afonso Maria de Ligório ele vai escrever que uma vez que a alma cai na condenação eterna, passa-se um dia, chegou no mesmo instante. Passa-se 10 anos, é o primeiro momento. Passa-se 1000 anos, acabou de cair lá. Passa 1 milhão de anos, é o primeiro instante que a alma acabou de cair no inferno. Porque não terá fim. Assim também é o reino do céu. O Senhor fala que para onde eu vou, é o que diz o Evangelho de São João, na casa do meu pai há muitas moradas. Então é preciso que a gente busque essa salvação eterna. Deus criou para a gente um céu. O apóstolo São Paulo coloca ali na Sagrada Escritura que olhos humanos nunca ouviu, ouvidos nunca ouviu o que Deus tem preparado para nós. Você que tem caminhado, você que tem se esforçado, você que tem se dedicado a buscar a conversão, não desanime. Como diz o Salmo 122, olhar para o céu, eleva meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Luta bravamente por a tua salvação. Luta bravamente pela entrada no céu. Luta bravamente contra a tua carne, contra a má inclinação. Santo Inácio de Loyola vai dizer que a maior vitória que um homem pode ter é vencer a si mesmo. Disso também descreve o Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, no versículo 12. Desde o tempo de João Batista, o céu é arrebatado à força e são os violentos que a conquistam. Em relação a isso, o próprio profeta João Batista, ele descreve em Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, no versículo 10, que vai dizer: o machado já está posto à raiz. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Nós vemos também que no Evangelho, nós vemos que Jesus foi no tempo impróprio para que uma figueira lhe desse fruto. O Evangelho é claro. Jesus foi procurar figo em um tempo que não era da produção do figo. Jesus foi procurar figo. E quando Jesus não encontrou figo, Jesus amaldiçoou aquela figueira. Meu irmão e minha irmã, desperta tu que dorme, eu sou aquela figueira, você é aquela figueira. Todo tempo de nossa vida, Deus vai querer fruto. Todo tempo da nossa vida, Deus vai querer que a gente dê bons frutos para a glória do nome dele. Você não sabe o dia da tua morte, você não sabe a hora da tua morte, você não sabe quando Deus vai te chamar. E a infelicidade vai ser para aquele que morreu no estado de pecado grave. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2142 e 143 vai falar que aquele que falta à missa, o lugar que não tem missa, se dirige a uma celebração, está em estado de pecado grave.
Quantas pessoas não vão para uma missa ao domingo, não vai para a celebração domingo? E se você que me escuta através desse vídeo, você faltou uma missa de celebração, busca um padre imediatamente, baseado em Evangelho de São João, no capítulo 20, no versículo 23, Jesus soprou o Espírito Santo sobre seus discípulos, diz, aqueles que você perdoar o pecado, eles serão perdoados, aqueles que você reter, eles ficarão retidos. Essa autoridade Jesus deu a Pedro. Ali Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, que Jesus falou, Pedro, tu é pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha não é minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá. Quando eu falo minha, é para você entender que Jesus edificou uma só igreja. Daquilo que fala a palavra do Senhor em Efésios, no capítulo 4, no versículo 5, no versículo 6, haverá uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Nós, católico, apostólico, romano, temos uma fé em Jesus Cristo, Deus Trindade perfeito, únicos que adoramos. Se você que me acompanha através desse vídeo, católico é idólatra, pelo amor de Deus, estude mais sua fé. O próprio Deus manda fazer imagem. Olhe Êxodo capítulo 25, no versículo 18, Êxodo capítulo 37, no versículo 7, Números capítulo 9, versículo 18, e verás que Deus mandou fazer imagem. Estude sua fé melhor. Então, meu irmão, Deus levantou uma igreja, Deus deixou aqui na terra as portas da salvação, agora depende de vós. Busque uma conversão. Se você, no último instante da sua vida, mesmo não ter acesso à conversão, uma confissão de seus pecados, se você tiver um arrependimento contrito, verdadeiro, um arrependimento de todo o coração, você ainda pode alcançar a salvação. Mas só há um tipo de pessoa que Deus não pode perdoar. É aquela pessoa que se nega a se arrepender da vida que levou. Você pode pegar nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai olhar uma série de milagres que Jesus fez. Inclusive Jesus perdoou inúmeros pecadores. Mas você observe a última passagem do evangelho. Jesus sempre dizia, vai e não peque mais. Então é ilusão da cabeça de muita pessoa achar que viveu como quis, aprontou como quis e morreu, tá no céu. Isso é uma mentira que o demônio tem pregado no coração de muita pessoa. Uma mentira, uma falsa paz. Eu vivo como eu quero, eu estou do jeito que eu quero, só Deus pode me julgar. Meu irmão e minha irmã, desperta do que dorme. Se você tiver infelicidade de morrer em estado de pecado mortal, se for o padre, se for o bispo, se for o papa que te falou isso, ele pecou contra a igreja, porque a Sagrada Escritura não mente. O papa, o bispo, o sacerdote são guardiões da fé e eles não podem adulterar a verdade da igreja. É claro que existe para casos delicados, situações delicadas e decisões delicadas, mas o caso de todos não é o caso de um e o caso de um não é o caso de todos. Espero que você tenha discernimento para entender aquilo que eu quero te passar através desse vídeo. Então, meu irmão, desperta tu que dorme. Se você se encontra aí atrás de pecado mortal, se você é uma pessoa que mora junto, se você é uma pessoa que está em casamento de segunda união, se você é uma pessoa que está no vício da masturbação, se você é uma pessoa que está em bebedeira, leia Gálatas capítulo 5, leia Romanos capítulo 13, versículo 13. Se você é uma pessoa que vive em orgia, em fofoca, se arrepende contra o tempo, porque Deus tem um chamado para a tua vida. A palavra do Senhor fala em profeta Jeremias capítulo 1, no versículo 5, que antes mesmo do teu nascimento, Deus já te conhecia. Aquilo que Deus falava para o profeta, Deus fala hoje para você através desse vídeo. Antes de você nascer, lá na barriga da tua mãe, antes da tua mãe saber que estava grávida de você, Deus já havia te planejado. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2015, vai dizer que o caminho da santidade passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia, sem cruz. Deus te chamou para ser santo e só entra no céu quem for santo. Levítico capítulo 11, versículo 44, sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Levítico capítulo 19, no versículo 1, sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Evangelho de São Mateus capítulo 5, versículo 48, sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Buscai a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Se você não se esforçar para passar pela porta estreita de Evangelho de São Mateus capítulo 7, versículo 13, você não entrará no reino do céu. O reino do céu não é para
porque São João Bosco, né? São João Bosco que fala que o reino do céu não foi para que se deram a comida e a bebida, mas que buscaram a salvação. É preciso que você desperte, tire essa ilusão da cabeça de que todo mundo que morrer vai para o céu. Não é isso que fala a Sagrada Escritura, não é isso que fala o Catecismo, não é isso que fala os santos, não é isso que tem falado Nossa Senhora em suas aparições. Em 1917, da aparição de Nossa Senhora de Fátima, ela dizia que muita alma estava caindo no inferno porque não tem que reze por ela. Muitas almas estavam caindo na condenação eterna porque por conta do pecado da impureza. Veja, a própria Sagrada Escritura, Jesus fala, Evangelho de São Mateus, capítulo 10, no versículo 28, não tem mais aquele que mata o corpo, não tem mais aquele que mata a alma, tem mais em primeiro lugar aquele que pode te precipitar ao fogo do Gênesis, o fogo da condenação, o fogo do inferno que é eterno. Tem mais em primeiro lugar a Deus e a vontade de Deus. A palavra do Senhor fala, Evangelho de São João, no capítulo 15, no versículo 5, Jesus é quem fala em sua pregação: sem mim nada podereis fazer. Tira essa falsa paz do teu coração. Eu vivo como eu quero, eu tô como eu quero, só Deus pode me julgar, eu tô bem aqui. E toda vez que você escuta falar em pecado, e toda vez que você escuta de alguém da igreja, você fecha seu coração, você se incha de raiva, você toma alguém da igreja como seu inimigo, porque você sabe que aquela palavra lhe fere, porque você sabe que está vivendo uma vida que não é do agrado de Deus. Busca vigiar os mandamentos, busca ter uma vida de confissão, busca manter uma vida de eucaristia, busca ter uma vida de oração profunda. São João Crisóstomo vai dizer que o homem mais poderoso é o que reza, porque se faz participante do poder de Deus. Santo Afonso Maria de Ligório fala que quem reza se salva e que não reza se condena. São João Maria Vianney, não, Santa Teresa d'Ávila diz: aquele que não reza se atira ao inferno sem a ajuda dos demônios. Então a São João da Cruz vai dizer: o homem em oração unido a Deus, o demônio tem medo daquele homem com o próprio Deus. Veja, o que os santos fizeram ao longo da sua vida foi orar. Santa Teresa d'Ávila, que era doutora em oração. Santo Afonso Ligório, que era doutor em oração. São Luís Maria Guilherme Monfort fala que aquele que reza rosário frequentemente é impossível que se permaneça a mesma pessoa. Então Santa Bernadette, que vai dizer que o rosário é como se fosse a mãe dando leite materno para o seu filho, entre tantos inúmeros exemplos de santo que eu não vou te citar sobre o poder da oração. É pela oração que alcançamos conversão, é pela oração que a gente consegue mudar, é pela oração que a gente consegue lutar. Não importa como esteja o estado da tua vida, se você alcançou esse vídeo em pecado mortal, em pecado grave, se você, eu não vou citar para o YouTube não bagaçar meu vídeo, mas não importa como está a tua vida. Não importa como está a tua vida. Se você entrou aqui em pecado, a palavra do Senhor fala em Romanos, no capítulo 5, no versículo 20, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Santo Agostinho vai dizer: se o pecado é o motivo da tua tristeza, deixa que a santidade seja motivo da tua alegria. Então, irmão, irmã, aquele que me acompanha através desse vídeo, fala esse vídeo por caridade. Falar do inferno é uma prova de caridade. Santo Afonso Maria de Ligório, que é santo bispo e doutor da igreja, fala que falar frequentemente do inferno pode evitar uma alma de cair até lá. Desperta. Aquele que morrer em estado de pecado grave vai um dia sofrer eternamente. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1857, vai te explicar o que é pecado mortal. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1862, vai te explicar o que é pecado venial. Cai na real, desperta do que dorme. Tira essa falsa paz do coração. Tô vivendo minha vida, Deus entende meu coração, tá tudo bem. É muita mentira de muito padre dizer que morrer tá no céu. Ele fala para não ser mal educado, mas viver uma vida no adultério, na fornicação, na cachaça, na impureza, na pornografia, nas loucuras do mundo, não espere salvação daquela alma. Deus é quem sabe, mas você tome. Se não podemos dizer que ela está no céu, se não podemos dizer que ela está no inferno, também não podemos dizer que está no céu. Se aquela pessoa que viveu a vida toda em pecado, aí a pessoa fala assim, não pode dizer que está no inferno, concordo com você, então a gente também não pode dizer que está no céu. Então cabe a você vigiar, cabe a Jean de Maria vigiar, porque Deus vai pedir conta pelos meus pecados, não é pelo seu. Eu estou preocupado em me converter quando Deus me dá vida, porque eu não sei quando Ele vai me chamar.
Então é tempo de vigilância profunda. Como vai tua vida de oração? Como vai tua vida de fé? Tira para muitas pessoas que escutam esse vídeo, aquele que anda no mundo, nas coisas do mundo, nas maluquices do mundo, tome cuidado, você não sabe quando Deus vai te chamar. Deus pode te chamar no meio de uma festa e você morrer em pecado mortal e lamentar pela eternidade no inferno. Veja a parábola do rico e Lázaro. Veja a parábola. Você pode morrer no meio de uma relação sexual e você está na fornicação. Você pode entrar na condenação eterna porque é pecado grave. Você pode morrer no estado da segunda união. Você casou, se separou, está com outra pessoa. O importante é o coração. Não caia no engano. Tenha força para largar essa pessoa. Inclusive, São Pio de Pietrelcina, uma moça vai se confessar com ele. E ele pede para aquela moça largar o rapaz que está perto de morrer. E ele pergunta para aquela moça, você realmente o ama? Ela fala, eu amo. Se você realmente ama ele, você não vai permitir que ele morra em estado de pecado mortal. Você está na fornicação, você está morando com uma pessoa, você ainda não casou, você está no casamento de segunda união, você realmente ama aquela pessoa, então deseja o céu para ela. Se você ama ela de verdade, se você ama ele de verdade, se você ama a sua namorada de verdade, nesse dia de namorado que se conclui, você não vai ter relação sexual para ela. Porque se você ama de verdade, você não vai ter esse ato que é pecado grave. Se ela morrer, ela vai para o inferno. Amor de verdade deseja a pessoa no céu, não é na condenação eterna. O amor de verdade exige sacrifício. Santa Teresa de Calcutá vai dizer, se é amor de verdade, vai ter que doer. O próprio Jesus falou, Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, no versículo 38, e Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 24, quem não toma sua cruz não me segue, não é digno de mim, renuncia a si mesmo, toma sua cruz e me segue. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2015, 15 diz que o caminho da santidade passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem cruz. É difícil, é doloroso, mas é esse o caminho que Jesus passou. Jesus foi crucificado, Jesus passou os tormentos, mas fala, Evangelho de São João, no capítulo 13, no versículo 1, que Jesus nos amou e nos amou até o extremo. Nos amou até as últimas consequências. 1 João capítulo 4, no versículo 19, diz que Deus nos amou primeiro. Mesmo Deus sabendo o que eu era, o que é que eu ia fazer de tanto erro na minha vida, tanta vida de pecado que eu vivi, que eu me envergonho do homem velho, não tenho a alegria do homem velho, todos os dias tenho buscado a conversão e é doloroso realmente, para mim também é difícil, mas eu não posso desistir. Se Jesus voltar e te encontrar lutando, grande chance tu tem de salvação. Mas se houver uma segunda vinda de Jesus, ele te encontrar na zona de conforto, no pecado, Deus é amor, tome cuidado, meu irmão. Satanás te passou a perna e você vai para o inferno. Desperta tu que dorme. Salve a Maria Imaculada, que Deus te abençoe.